Telepsiquismo, Joseph Murphy. Aprenda na prática a utilizar o poder que você tem e transforme a sua vida. Capítulo 4. Seja bem-vindo ao canal A Mente Cria a Sua Vida. Se você chegou a este vídeo, foi por alguma razão. Então, se você gostar dele, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado quando postarmos conteúdos novos. Curta e comenta e compartilhe o vídeo. E você também pode nos deixar nos comentários quais livros você gostaria que disponibilizássemos aqui no canal. Fique agora com o capítulo 4. Como o telepsiquismo ajuda você a prever os acontecimentos e a reconhecer a voz da intuição. Muitas pessoas no mundo financeiro têm capacidade de prever a alta e a baixa das ações antes que ocorram no plano objetivo da vida. E a explicação é simples. Nós somos capazes de receber informações intuitivas com relação a um assunto no qual estamos interessados. Nosso subconsciente sempre responde de acordo com a natureza de nosso pensamento concentrado. Como um jovem empresário praticou o telepsiquismo e ganhou uma pequena fortuna. Recentemente, conversei com um farmacêutico. Ele me contou que, há alguns anos, havia feito um estudo das ações das minas de ouro na África, no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Concentrou toda a atenção em 5 ações, que na época estavam muito baixas na bolsa de valores. Sua maneira de usar o telepsiquismo, comunicação com a inteligência infinita do subconsciente, foi a seguinte. Toda noite, antes de dormir, dizia para si mesmo: meu subconsciente me revelará qual é a melhor dessas ações. As respostas passarão para meu consciente e tenho certeza de que tudo correrá bem. Continuou a usar essa técnica durante vários dias, sem deixar de examinar os relatórios financeiros e as perspectivas econômicas das ações em que mostrava interesse. Uma noite, um homem lhe apareceu em sonho e mostrou um cartaz com o nome de uma das companhias, o preço corrente da ação e a valorização que ocorreria. Ele comprou as ações no dia seguinte. Meses mais tarde, as ações atingiram os preços que ele havia visto no sonho. Nessa oportunidade, vendeu-as e ganhou uma pequena fortuna, muito mais do que conseguiria economizar trabalhando como farmacêutico. Desde então, passou a comprar ações a um preço mais baixo e ganhou ainda mais. O homem que apareceu no sonho não passava de uma dramatização de seu próprio subconsciente, revelando-lhe com clareza o caminho a seguir. Como o telepsiquismo resolveu o problema de uma secretária? Há alguns meses entrevistei uma jovem cujo pai havia falecido recentemente. Era filha única, e a mãe havia morrido quando ela era criança. Quando tinha 8 anos, o pai a levou ao Havaí, onde passearam por todas as ilhas. Ele lhe contou que havia comprado 3 terrenos e que um dia ela iria herdá-los. Entretanto, a moça não havia encontrado nenhuma escritura entre os documentos do pai e nem ao menos sabia em que ilha ficavam os terrenos, já que ele nunca mais tornará a mencionar o assunto. Aconselhei-a a ir dormir cedo, relaxar o espírito e imaginar que estava conversando com o espírito infinito. Recomendei que mantivesse um diálogo com essa presença e lhe expliquei que este processo era chamado de telepsiquismo e que ela conseguiria uma resposta definitiva. Os pré-requisitos são apenas sinceridade, reconhecimento e aceitação da resposta. Nessa mesma noite, ela iniciou uma conversa imaginária com seu eu superior nos seguintes termos: as escrituras dos terrenos que meu pai comprou estão em algum lugar. Sei que você, meu eu superior, conhece a verdade, e estou disposta a aceitar sua resposta. Muito obrigada. Então ela repetiu a palavra resposta até cair no sono. A última ideia consciente a ocupar nossa mente no momento em que adormecemos fica profundamente gravada no subconsciente. Quando essa ideia fica suficientemente realçada pela fé e pela confiança, nosso subconsciente, sabedor de tudo, se apressa em responder. Ela repetiu essas frases durante 2 semanas. Uma noite, o pai lhe apareceu em sonho. Estava sorrindo e disse: vou resolver seu problema. A escritura está na Bíblia que sua avó costumava ler. Abra na página 150 e encontrará o envelope. Preciso ir agora, mas espero revê-lo em breve. Sou seu pai, não pense que é um sonho. Ela acordou excitada e correu para a biblioteca. As escrituras estavam exatamente na página que o pai mencionara.
Assim, o sonho lhe poupou muito tempo e despesas. É impossível prever qual o método que o subconsciente vai usar para responder a seu apelo. A clarividência é um dos poderes do subconsciente. Assim, pela clarividência, a secretária pôde descobrir o paradeiro da escritura. Mas o subconsciente colocou a imagem dentro de um sonho, da mesma forma como o autor de uma peça coloca palavras na boca dos personagens. Se você achar que foi realmente o espírito do pai que revelou a resposta, não estará sozinho. A própria jovem acreditou que se tratava do pai. Precisamos não esquecer que a comunicação telepática entre pessoas que se gostam é coisa corriqueira. Não existe a morte. Todos os entes queridos estão sempre à nossa volta, apenas em outro plano. Eles possuem mentes subjetivas iguais às nossas e corpos rarefeitos, capazes de atravessar portas fechadas e de viajar no tempo e no espaço. Dizer que seu pai ou sua mãe não lhe poderia enviar uma mensagem telepática de outra dimensão seria como afirmar que seu pai não lhe poderia enviar uma mensagem telepática da cidade vizinha ou que não lhe poderia telefonar ou lhe mandar um telegrama. Somos todos uma única mente, comum a todos os homens, e todo homem é uma entrada e uma saída para essa mente universal. A mente e o espírito, que são a realidade de todos nós, não podem morrer, porque Deus é vida, espírito, a sua vida. Deus é espírito, e o espírito vivo mora em você, caminha em você, fala em você. Há milhares de anos, os indianos diziam: você, espírito, não teve começo, você, espírito, não terá fim, a água não pode molhá-lo, o fogo não pode queimá-lo, a espada não pode feri-lo, o vento não pode carregá-lo. Uma pergunta que me costumam fazer: os espíritos desencarnados, entes queridos que vivem em outras dimensões e possuem corpos quadridimensionais, podem comunicar-se com os vivos? Minha resposta é que só existem espíritos encarnados, tanto em nossa dimensão como nas outras. O Dr. Hinn e muitos outros cientistas demonstraram experimentalmente, sem sombra de dúvida, que a comunicação telepática entre espíritos encarnados é uma realidade. Isto inclui a comunicação com os mortos. Nossos entes queridos que já deixaram este mundo são também espíritos encarnados e estão tão vivos quanto eu ou você. Telepsiquismo e viagens extrasensoriais. Muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, se desligaram de seus corpos naturais e descobriram que possuem outro corpo, às vezes com a denominação de corpo sutil, corpo astral, corpo quadridimensional, etc. Este corpo possui vibrações moleculares muito rápidas, como um ventilador girando tão depressa que suas pás se tornam invisíveis. É fato reconhecido nos círculos acadêmicos e científicos que o homem é feito de muito mais do que seu próprio corpo. Já foi demonstrado que o homem é capaz de ver, ouvir e viajar independentemente de seu corpo físico. O falecido Dr. Ornel Hart, colaborador do Dr. Hinn na Universidade de Duke, estudou durante vários anos o homem fora do corpo, e reconheceu a necessidade de novas experiências e pesquisas. Você encontrará em 1001 maneiras de enriquecer e em A Magia do Poder Extrasensorial relatos muito interessantes de homens e mulheres comuns que projetaram seus corpos astrais a milhares de quilômetros de distância e foram capazes de testemunhar acontecimentos importantes. Como ele ganhou $100.000 em um dia com o telepsiquismo. Há alguns meses realizei uma palestra na Igreja da Ciência Religiosa, em Las Vegas, Nevada, a pedido do Dr. David Howe. Um dos homens presentes foi me procurar no hotel em busca de conselhos para seus problemas domésticos. Durante a conversa, contou-me que era um bookmaker e lidava com grandes somas de dinheiro de apostas em corridas de cavalo em todo o país. Revelou-me que se protegia contra grandes prejuízos utilizando o subconsciente de forma regular e sistemática. Quando recebe apostas muito elevadas em 1 ou 2 cavalos, descarrega parte das apostas em outros bookmakers, mas, à noite, examina com atenção o programa das corridas, atendo-se apenas a esses 2 páreos. Então diz para o subconsciente: vou lhe fazer um pedido. Revele-me o vencedor do primeiro ou do terceiro páreo, ou quaisquer que sejam os páreos em que está interessado. Em seguida, adormece murmurando a palavra vencedor, vencedor, vencedor. Durante o sono, o consciente se une ao subconsciente, e este último recebe a última ideia consciente que a pessoa teve antes de adormecer e passa a agir de acordo. Muitas vezes, esse homem sonha com o páreo e com o ganhador. Entretanto, não é sempre que consegue se lembrar do ganhador quando acorda.
Uma vez, ele viu o cavalo Luke Me Over ganhar um páreo e pagar 27 por 1. Apostou $4.000 e ganhou mais de 100 mil. Repare que esse sonho é do tipo precognitivo. O bookmaker conhece o resultado da corrida 24 horas antes de ela ser disputada. Entretanto, essa informação está intimamente ligada à sua profissão. Nosso subconsciente se concentra nos assuntos que nos interessam. Assim, é capaz de fornecer previsões financeiras a um banqueiro, diagnósticos a um médico, fórmulas a um químico, tendências da bolsa a um corretor, novas ideias a um inventor. Oferece-nos também sugestões, ideias, respostas e previsões relativas ao assunto nos quais nossa atenção está concentrada. Como não esquecer um sonho importante? Expliquei a esse bookmaker o que devia fazer para não esquecer mais o nome dos ganhadores, o que costumava ocorrer com relativa frequência. Para isso, bastava que dissesse ao acordar, "Eu me lembro", e a memória do sonho não seria perdida. Ele experimentou e deu certo. O telepsiquismo na vida de Luther Burbank. O nome de Luther Burbank é muito conhecido. De acordo com suas declarações, ele costumava enviar uma mensagem telepática para a irmã sempre que queria acompanhá-la em uma visita à mãe doente. Nessas ocasiões, nunca precisava recorrer ao telefone. O Dr. Phineas Parkhurst Quimby podia aparecer à distância. O Dr. Quimby, sem dúvida o maior médico espírita dos Estados Unidos, afirmou uma vez, "Sei que sou capaz de condensar minha identidade e aparecer à distância." Para Quimby, seu corpo astral quadridimensional era tão real quanto seu corpo físico, e ele costumava aparecer a pacientes que moravam a mais de 200 quilômetros de distância de sua casa. Quimby demonstrou que o homem é um ser transcendental e não está limitado pelo tempo, pelo espaço ou pela matéria. Citamos um exemplo na vida extraordinária desse grande médico. Ele escreveu para uma mulher que morava a grande distância de sua casa em Belfast, Maine, avisando que iria visitá-la em um determinado dia. Devido a um esquecimento, a carta não foi colocada no correio. Entretanto, quando a mulher que ele estava tratando jantava com uma amiga, esta disse: "Há um homem de pé atrás da sua cadeira." E descreveu sua visão com pormenores. A dona da casa respondeu: "Oh, é o Dr. Quimby. Ele está cuidando de mim." O Dr. Quimby estava presente em espírito a seu lado, usando um corpo astral, que tinha sido visto pela amiga. Fisicamente, o Dr. Quimby estava em casa na ocasião, pensando na paciente e contemplando o ideal divino, a força curativa da presença infinita, e decidirá ao mesmo tempo se projetar à distância, sem dúvida com o objetivo de infundir maior confiança e receptividade na paciente. O telepsiquismo ajudou um rapaz a conseguir uma bolsa de estudos e um carro novo. Robert Uri, um rapaz de 19 anos, ajuda-me todo sábado de manhã a gravar meu programa de rádio. Ele tem praticado o telepsiquismo toda noite, recitando antes de deitar. A inteligência infinita de meu subconsciente me orienta nos estudos da universidade e me fornece todas as respostas. Estou sempre seguro, calmo e sereno, e passo em todos os exames. Sei que um automóvel é uma ideia na mente universal, e estou pedindo um carro novo agora para recebê-lo em um futuro próximo. Agradeço a prece atendida. Sei que a natureza de minha mente mais profunda é atender a meus pedidos e também sei que minhas ideias, quando repetidas fielmente, penetram no subconsciente e se transformam em realidade. O resultado foi interessante. Certa noite, quando faltava uma semana para um teste importante, ele teve um sonho em que viu todas as perguntas que lhe seriam feitas. Em consequência, obteve uma nota excelente e conseguiu a bolsa de estudos que lhe permitiria completar seu ensino. O carro que estava usando para ir à universidade enguiçou, no mesmo dia, ele ganhou um carro novo de presente. No momento em que o carro enguiçou, ele afirmou com confiança: "Tudo vai dar certo." E tudo deu certo. O segredo para uma vida feliz e cheia de realizações está na confiança nos desígnios de Deus. Não se esqueça. 1. Somos capazes de receber informações intuitivas do subconsciente com relação a um assunto no qual estamos interessados. Por exemplo, se você está interessado na bolsa de valores, poderá ter um palpite, uma intuição ou um impulso irresistível para comprar uma certa ação. Ou talvez, como já aconteceu com muita gente,
Sonhe com o nome da ação e com o preço que ela atingirá em um tempo hábil. Nosso subconsciente dramatiza a resposta de forma imprevisível, de modo que devemos estar sempre de sobreaviso para tirar proveito da resposta. 2. Se você tiver perdido um objeto, recorra ao subconsciente, afirmando que a inteligência suprema do subconsciente sabe a resposta e irá revelá-la a você. Confie em sua mente mais profunda, que tudo sabe e tudo vê. Uma moça, por exemplo, me contou que o pai lhe apareceu em sonho e lhe disse para abrir a Bíblia em uma certa página, onde estavam as escrituras de que ela necessitava para reivindicar a posse de uns terrenos. 3. Nosso subconsciente tem o dom da clarividência, o dom da telepatia e outras faculdades extrasensoriais. Isso é uma consequência do poder infinito. O subconsciente é parte do poder infinito, que é capaz de ler a mente de qualquer pessoa ou conhecer o conteúdo de um cofre fechado. Recorra ao subconsciente com fé e confiança, e seu pedido será certamente realizado. 4. Você é mente e espírito, você é imortal. Deus é espírito, e esse espírito é o princípio de vida que existe dentro de você, a realidade do seu ser. O espírito não tem começo nem fim. Sua jornada é sempre para frente, para cima, em direção a Deus. Não há limites para a glória que é o homem. Não é possível esgotar as maravilhas e glórias do infinito. 5. As pessoas que vivem nessa dimensão são capazes de se comunicar telepaticamente umas com as outras, e seria tolice afirmarmos que as pessoas que passam para outra dimensão da vida, que nos cerca e nos interpenetra, não podem se comunicar conosco. Elas possuem um espírito igual ao nosso. Não existem separações na mente universal. Acredito sinceramente que existem muitas ocasiões em que recebemos mensagens concretas de pessoas que vivem em outra dimensão da vida. Não existe morte, e portanto seria tolice falar em mensagens dos mortos, uma vez que as pessoas que já viveram continuam vivas. Daqui a 1 milhão ou 1 bilhão de anos você também estará vivo, participando mais e mais das qualidades, atributos e maravilhas do infinito. 6. É fato reconhecido nos círculos acadêmicos e científicos que o homem é capaz de ver, ouvir e viajar independentemente de seu corpo físico. A viagem astral, ou viagem extrasensorial, é conhecida há muitos séculos. Muitas pessoas passam por essa experiência inconscientemente, outras conseguem se transportar pensando fixamente em um amigo ou parente. Durante essas viagens, as pessoas podem ser vistas, ouvidas e sentidas. Não são fantasmas ou aparições, simplesmente se revestiram de um corpo astral que é rarefeito e atenuado, capaz de passar por portas fechadas e de viajar no tempo e no espaço. Lembre-se de que você é um ser mental e espiritual. Um dia usará esses poderes e faculdades de uma forma completamente independente de seu atual corpo tridimensional. 7. Um bookmaker que se concentra nos cavalos de um certo páreo antes de dormir, pedindo ao subconsciente que revele o ganhador, recorre a ele com pleno reconhecimento de seus poderes e com fé e confiança, e invariavelmente recebe respostas. Existem muitas pessoas na Inglaterra que previram o ganhador do derby inglês e ganharam pequenas fortunas. Conheci um certo Dr. Green que gostava de corridas de cavalos e que havia ganho 250 mil libras sonhando com o resultado da corrida durante 6 anos sucessivos. 8. Em vez de dizer não sonho nunca, ou não consigo me lembrar dos meus sonhos, experimente repetir para si mesmo no momento em que acordar: eu me lembro. Com isso, poderá recordar todas as mensagens de seu subconsciente. 9. Luther Burbank não precisava telefonar para a irmã quando queria levá-la para visitar a mãe doente. Em vez disso, enviava-lhe uma mensagem telepática, que era sempre recebida. 10. O Dr. Phineas Parkhurst Kimby, de Belfast, Maine, afirmou em 1847, sei que sou capaz de condensar minha identidade e aparecer à distância. Ele era capaz de assistir os pacientes em seu corpo astral, ou quadridimensional, que todos nós possuímos. Kimby demonstrou que o homem é um ser transcendental e não está limitado pelo tempo, pelo espaço ou pela matéria. 11. Um jovem estudante universitário costuma pedir a inteligência infinita do subconsciente para orientá-lo nos estudos e lhe revelar as questões das provas. Frequentemente, sonha com os testes que vai fazer. E as perguntas feitas no sonho são exatamente iguais às questões da prova.
É um fenômeno chamado de precognição, a capacidade de prever os acontecimentos com antecedência. O que acontece é que o subconsciente faz com que o professor escolha as perguntas de acordo com o que já estava previsto.